E uma outra coisa que é inegável, a chegada do Ramon Dias transforma o Yuri Alberto. Na verdade, nem é do Ramon Dias. Quando sai o Mano Menezes e chega o Antônio Oliveira, ele começa a se reencontrar. Aí quando sai o Antônio Oliveira e chega a família Dias, é outro jogador. Tanto que você pega o começo das entrevistas atrás, o Emiliano fala, nós temos que dar confiança para ele. Ele é muito bom centroavante. Confiança. O cara já fez 30 gols no ano. 30 gols no ano. Assim, e aí encontra um parceiro perfeito, até eu faço gol. Eu acho que o Corinthians deveria tratar aí a permanência do Yuri Alberto como prioridade, cara. Mas se ele quiser ir embora? De verdade. Não, aí já é um outro ponto. Mas eu acho que no sentido financeiro, vai entrar uma graninha aqui para consegue aliviar. Pô, eu tentaria segurar, cara. Mas se chega uma proposta do West Ham... Não, aí tudo bem, porque eu acho que vai envolver muita vontade sinceramente, do jogador. pensando no Yuri, eu não acho o melhor caminho neste momento. Ainda mais na janela de janeiro. É isso aí. Eu acho que ele poderia escolher ficar, continuar o bom rendimento dele e pegar para iniciar uma pré-temporada é muito interessante e importante, na minha opinião, para um jogador que sai do Brasil para a Europa. Eu acho importante participar da pré-temporada, porque você chegar com o bonde andando e muitas vezes o clube vem desesperado para poder substituir um outro cara que estava rendendo muito. Então acho que o contexto pode jogar de novo o Yuri um pouco para baixo. O Yuri Alberto nesse momento é um jogador que o Dorival tem que pensar para uma convocação de seleção brasileira. Cara, acho que a posição é difícil, cara. Hoje é o menino do Botafogo, né? Centroavante titular da seleção. E só tem ele! Que na última convocação, o Dorival só levou um camisa 9. Aí depois se arrependeu, teve que colocar o Luiz Henrique de camisa 9. Porque não tinha o Hendrick no banco. Eu não vejo o Yuri como um centroavante, sabe? Como um 9. Ele é um cara que sai muito da área, que vem buscar jogo. Não, tudo bem, mas... Não é só o centroavante que faz gol. Mas ele joga melhor deslocando, né? Aí vai depender do que o Dorival tá... É difícil entender o que o Dorival tá pensando. Então, acho que nem ele sabe. Mas, por exemplo, nessa pegada de centroavante, eu acho ele muito mais parecido com o Hendrick, por exemplo, ele é do que mais com o Igor móvel. Jesus. Você podia ter. Ele não tinha esse jogador na última convocação. Mas aí quando ele tem, ele não usa. Exatamente, quando ele poderia colocar o Hendrick em algumas oportunidades, falava que era questão de característica. A gente sabe que é outro ponto. A gente sabe que é outro ponto. Então tá bom, eu quis colocar o Hendrick como um exemplo também de que existe opção também. Tem. A exemplo do Yuri Alberto. Mas ele não tem levado o Hendrick. Ou não levou na última. E ficou só com o centroavante da teoria, que estava mal, ele teve que tirar no segundo jogo, colocou o Luiz Henrique de centroavante. Inclusive o João Pedro no Brighton tá muito bem. Tá muito bem mesmo. Muito bem. Porque, teoricamente, esse centroavante seria o Pedro, né? Exato. Só que o Pedro se machucou há meses, tanto é que o Yuri Alberto chega agora na marca de participação em gols que o Pedro tinha há meses atrás. Não chegaria, né? Era o melhor, era e é o melhor centroavante do país há um bom tempo, o Pedro, né? Só que a gente perdeu ele por lesão, o Flamengo perde ele por lesão, e, inclusive eu acho que tem que pensar num substituto para ele no ano que vem, ainda mais com o Gabriel saindo, né? Mas assim, para a seleção esse também vira um dilema, né? A lesão do Pedro... Qual que vai ser o nosso centroavante sem o Pedro? A lesão do Pedro, ela é tão devastadora que até o treinador caiu. Como é que é? Ela é tão devastadora que até o treinador caiu. O Tite. Entendi. E talvez o melhor reforço do Flamengo, né? A entrada do Felipe Luiz. Não Produção, faz uma enquetezinha aí, tem como? Ô, Arrebento Pai. Faz uma enquetezinha aí se o Yuri Alberto merece uma chance na seleção. Já esteve lá, né? Já esteve lá. Mas daí até o Rony foi, né? Não, o que a gente tá falando, se ele nessa próxima janela sai do Corinthians e vai para ou Premier League ou Itália, fala-se muito também que ele pode ir para a Série A, né, pro futebol italiano, como que a gente enxergaria ele? Sem rivalidade, peso? Sem... Você acha que ganha outro peso? Eu acho que ganha, pô. O jogador que tá lá fora, ele tem mais chance de ser convocado daquele que tá aqui? Eu acho que sim, pô. Eu acho que sim. A gente olha com uma... Pô, você para ver. Quanto tempo a gente não ficou convocando para essa mesma função o Matheus Cunha? Quem? Matheus Cunha. Mas aí na sua linha o João Pedro teve poucas oportunidades, né? Também, mas a gente acabou de pedir ele aqui.